Glória a Deus. Eu quero compartilhar um vídeo. Logo em seguida a gente já inicia a nossa pregação. Pode soltar o vídeo, por favor. Glória a Deus. Eu quero convidar a amada igreja, hoje, no nosso culto, a família,
Abra a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Vamos estar compartilhando, está lá no final da Bíblia. Pedro tem 2 cartas. Pedro, João tem 3 cartas e vem Apocalipse logo em seguida. Vai estar projetado aí para você também acompanhar. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, quero compartilhar os versos 15, 14 e 15. Você que já encontrou, pode se colocar de pé, vamos estar lendo essa palavra em reverência à palavra de Deus. Só esses 2 primeiros versículos. A palavra de Deus nos revela o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. Em algumas traduções está escrito concupiscências. Concupiscências, paixões, prazeres, que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo, santo quer dizer separado. Também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, acabamos de ler a tua preciosa e bendita palavra, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco, porque a tua palavra diz que quando nos reunimos em nome de Jesus, o Senhor se faz presente. E o Senhor se faz presente neste momento aqui, através do teu Espírito maravilhoso, consolador. Que o Senhor possa estar falando conosco. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Você que está na sua casa também. Amados, eu quis trazer esse vídeo. É um filme muito edificante, muito bacana. Mas a gente pode destacar nesse curto vídeo algumas ideias que eu queria compartilhar com a igreja essa noite. A primeira é a transformação da vida pela palavra. Nós somos transformados pela palavra. E nós somos transformados pela palavra quando também nós entendemos o que são valores transitórios e valores eternos. A palavra é eterna. Quando nós lemos aqui, não vos amoldeis às paixões, às concupiscências que anteriormente tinhas. A palavra ela é lançada e nós absorvemos essa palavra. E hoje nós vamos ver como acontece isso na nossa vida. Em Romanos, e eu quero, o título da mensagem de hoje é Valores Eternos. A palavra de Deus. Essa vai ser a primeira parte. E a gente vai continuar semana que vem, na segunda parte, falando sobre a palavra de Deus. Olha só, é importante a gente entender, quando nós lemos ali na primeira carta de Pedro, primeiro nós temos que entender o contexto, né? Pedro estava escrevendo para a igreja da Ásia Menor, onde ele criou uma igreja, ele abriu uma igreja lá, e ele estava mandando esta carta para lá. Por quê? Porque naquele momento aquela igreja estava sofrendo perseguição. Eu estava conversando uma vez com um irmão aqui da igreja, e ele falou da sua conversão, das perseguições, e eu disse para ele assim: olha só, quando eu me converti, as mesmas coisas acontecem, parece até, não é o que acontece, porque senão a gente vai
a gente tem que estar sempre atento. Aqui é o exército de Cristo. Vocês são os soldados e o nosso general é quem? Cristo. O nosso general é Cristo. Então a gente tem que estar atento. Mas muitas vezes o inimigo, Satanás, o diabo, chame como quiser, ele vai começar a acusar você do seu passado. Você, quando eu me converti, as pessoas chegavam: Carlan, você se converteu? Não que eu fizesse coisas, nunca fiz coisas exageradas, era um jovem normal. E eu falo até para a Cris, assim, que às vezes a gente ouve umas frases que dizem assim: olha, tem aquele que se converte pelo amor e aquele que se converte pela dor. Eu modificaria um pouquinho esse pensamento, porque as pessoas se convertem porque chegam à conclusão que aquele lugarzinho do nosso peito, do nosso coração, que é o lugar de Deus, ainda não está ocupado e dá aquele estalo assim: é Deus que está faltando. E aí sim, a dor, ela nos faz, né, pensar, mas o vazio da ausência de Deus na nossa vida é que nos faz procurar. E quando nós entendemos, tem muitas pessoas, até você que está ouvindo essa mensagem, essa pregação, tem muitas pessoas querendo substituir esse espaço vazio, ou querendo ocupar esse espaço vazio com várias coisas, com esporte, com droga, com coisas que fazem muitas vezes, às vezes com o trabalho. É tão apaixonado pela riqueza, que acaba e nunca fica satisfeito. E quando ocupa esse coração com Deus, a transformação é imediata. Assim como aconteceu comigo. Quando eu cheguei na igreja, o meu amado Verde estava lá, me recebeu lá. Eu falei: é isso. Isso estava faltando para a minha vida. Então, nós temos que abrir, quando eu falo para abrir os olhos espirituais, ouvidos espirituais, é porque Deus está falando contigo. Está falando contigo essa noite. Está falando contigo durante a semana, no teu trabalho. Abra os ouvidos espirituais, ouça a palavra de Deus, porque Ele pode usar um irmão que está do teu lado, pode usar um louvor, pode usar a palavra quando vocês pegam a palavra e leem, e a transformação vai acontecendo. Aquela igreja estava passando por uma perseguição. E a preocupação de Pedro, ele falou: puxa, eu tenho que mandar essa carta para eles para reforçar a fé de cada um deles. E quando eu li esse versículo, eu falei: puxa vida, o que acontece conosco? Porque quando eu me converti, um colega, ele entrou em contato comigo, um amigo, ele falou: parabéns, Carlan, falei tanto de Jesus para você, e você falava assim: não, vou deixar para depois. Mas Deus é tão misericordioso que não desistiu de mim. E Ele não desiste de você. Ele não desiste, tu pode estar passando o que for, Ele não desiste. Nós não temos que esmorecer diante de gigante nenhum. Golias da tua vida. É interessante que Davi, ele nunca chamou Golias de gigante, ele chamou de incircunciso, que está afrontando o meu Deus, o teu Deus, que é maior do que todas as coisas, que pode todas as coisas na tua vida. Mesmo você pode até estar pensando aí:
não sei o que tu está passando nesse momento, se é algum problema na tua área sentimental, financeira, na tua saúde, mas Deus é contigo, Ele não desiste de você, não esqueça disso. E quando a gente vê aqui, nesse primeiro texto que nós lemos, a ignorância que tinhas anteriormente. Então, Deus, através da sua palavra, Ele começa a abrir os nossos olhos e vê que aqueles prazeres que são valores transitórios para a nossa vida, aquilo ali não faz mais falta. Então, nós temos que entender isso e completar quando a palavra de Deus fala assim, enchei-vos do Espírito de Deus. Como é que você se enche do Espírito de Deus? Você se enche do Espírito de Deus quando você começa a ler a palavra, começa a ouvir boas pregações, bons louvores, e aquilo vai edificando. Já me perguntaram uma vez, mas as músicas, eu só posso ouvir músicas evangélicas? Eu respondo o seguinte, você tem que ouvir coisas que vão te edificar. Coisas que não te edificam vão te contaminar. Então, aquela palavra que foi lançada no teu coração, vai encontrar o teu coração como? O teu coração é um terreno que está recebendo a palavra. Se esse terreno está contaminado, o que acontece com a semente? Ela brota. Então, por isso, coisas que... E quando o Tiago fala quando nós temos que falar coisas que edificam, né? Abrir a nossa boca e o que sai da nossa boca tem que ser coisas que vão edificar aqueles que estão ouvindo. Então tem que haver a transformação. Abra a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Romanos, volte algumas páginas da palavra de Deus, lá no capítulo 12. Capítulo 12 é maravilhoso, eu quero compartilhar o verso 1 e o verso 2. Romanos, importante, olha só, leia Romanos todo, porque Romanos, tem algum judeu que esteja aqui, descendente? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo escreve para Roma, e Roma é considerada a cidade dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus e não tinham não eram da família, da descendência de Israel, né? Então, essa palavra ela cabe para a gente. E Paulo explica bem, porque Paulo era judeu. Então ele queria explicar aos não-judeus que não conheciam a palavra, porque havia o Pentateuco e eles estudavam muito, né? De Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles conheciam muito, mas os gentios não. E olha só o que fala a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo falando, imagina Paulo falando essa carta a Roma, né? A igreja de Roma, né? Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos dar uma parada aqui. Olha só, eu destaquei ali sacrifício vivo. Por quê? Antes do sacrifício de Jesus, Jesus é considerado Cordeiro de Deus. E o sacrifício para a redenção dos nossos pecados, para que nós fôssemos justificados, justos diante de Deus, nos aproximássemos, tivéssemos um relacionamento de novo com Deus, foi perfeito. Era o Cordeiro Santo de Deus que foi sacrificado.
Então, quando a gente vê sacrifício, a nossa conversão, ela não é facinho. Principalmente para aqueles que conheceram o mundo, né? Conheceram as coisas fora da igreja, e aí vão ter que se afastar. Vai ter que fazer um sacrifício, amados. Vai ter que abrir mão daquelas concupiscências, daqueles prazeres, né? Vai ter que abrir mão daquilo tudo. E aí começar a ir ajustando. Eu ouvi uma pregação cujo pastor ele falava, olha, as pessoas estão preocupadas, vêm perguntar, isso aqui é pecado? Isso ali não é pecado? Isso está preocupado com o pecado. Quando Jesus ele esclarece, olha, dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entendam isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus acima da tua esposa. Amar a Deus acima do seu filho. Amar a Deus acima do teu trabalho, que você perde tanto tempo, perde saúde. Amar a Deus acima de tudo isso. O que você está amando que está te afastando da presença de Deus? Deus quer transformar a tua vida, quer te abençoar. Agora, a bênção, muitas vezes as pessoas elas pensam as bênçãos materiais. Você pode ser abençoado materialmente? Tranquilamente que pode, vai ser, em nome de Jesus. Mas essas coisas materiais não podem afastar. Porque Deus sabe todas as coisas, conhece o teu coração, conhece a tua intenção, sabe a tua necessidade. E aí me faz lembrar de uma passagem que o cego, ele está ali, vai a Jesus, e Jesus pergunta para ele, o que queres? Amados, o cego chegou a Jesus. Será que Jesus não sabia que ele queria enxergar? Mas nós temos que declarar. Ele poderia também. Não, eu quero ser rico. Continuo cego, eu quero ser rico. Podia. Mas não era isso. Ele queria enxergar. Mas Jesus fala com ele o que tu quer. Declara com a tua boca. Declara na oração o que você quer. Agora, como eu estava falando aqui do sacrifício, nós vamos ter que abrir mão de coisas. E a gente sabe, a gente sente também o que é errado, legalmente, sabe o que não deve fazer. Eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou roubar. Então, isso a gente tem que começar a se libertar. Eu conheço uma pessoa que ela é tão comum para essa pessoa mentir, que coisas simples, ela arruma um jeito de mentir. O exemplo é que teve uma vez que a gente estava comentando com essa pessoa que, não sei se foi eu ou a Cris, compramos uma roupa e não estava, mas já tinha usado a roupa, já tinha tirado. Aí ela, você jogou fora a etiqueta? Não, tem um jeito aqui, não sei o que, vai lá e diz que não gostou, inventa um defeito e troca. Falei, amados, o que eu vou... Então, isso aqui é um exemplo pequeno. Mentir, o exemplo que a gente ouve muito, né? E justamente em pregações é o telefone, né? Diz que eu não estou. Mas Então, essas pequenas mentiras, é interessante que você começa com a mentirinha e aquilo vai agravando. A palavra de Deus, ela diz que um abismo chama outro abismo. É que nem a mentira, que nem uma bola de neve. Você, para justificar aquela mentira que tu fez, vai contar outra mentira, e começa com outra, até que a verdade ela vai aparecer. Isso aí é muito triste.
porque aquela pessoa não terá mais confiança, você arranha, atua, quando os nossos valores éticos, eles estão enraizados na nossa vida, isso aí já começa a sair da nossa vida. Então, o sacrifício de abandonar as coisas, porque eu não conhecia a palavra, mas tem muitas coisas que tu não precisa conhecer a palavra para saber que é errado. Isso aí é fato. Tá? Então, sacrifício vivo. Não precisava mais sacrificar animais para justificar, porque Jesus falou assim, olha, isso virou banalidade, que as pessoas sacrificavam o animal e voltavam a fazer as coisas erradas. Aí ia lá, filho, vou sacrificar outro animal aqui por causa daquilo. Então, olha, o sacrifício vivo. Você tem que se sacrificar, você tem que abandonar. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na tua vida. Os hábitos também vão ser novos na vida. E a gente tem que entender isso. E quando a gente começa a entender, aquilo não faz mais falta. Aquilo não faz mais falta. Continuemos. Sacrifício vivo, santo. Santo, quando a gente fala santo, as pessoas ficam, mas eu não sou santo. Não, tu tem que ser santo, tu é separado. Você tem que começar a caminhar focando nas coisas certas. É difícil? Senão Jesus não ia falar que tem um caminho largo e estreito. E Ele ordena para que, se nós quisermos andar com Ele, nós vamos andar pelo caminho estreito. E nós temos que andar no caminho estreito, amadas. Temos que andar. Santo e agradável. Agradável a quem? A Deus. Então, muitas vezes não vai ser agradável para a gente que estava acostumado com determinadas coisas, mas agradável a Deus. Verso 2, olha só. Que é o vosso culto racional. Antes ainda, culto racional. Quando eu falei aqui, eu estava falando de Timóteo, que Paulo escreve a carta a Timóteo, a última carta que ele escreve, ele estava preso, a segunda carta, e ele fala assim, Timóteo, a sua fé não é... A sua fé é real, a sua fé não é fingida. Aí a gente fica assim, porque olha só, amados, você não tem que provar nada para ninguém. Lógico que muitas vezes você vive numa sociedade. Nós temos os nossos padrões, né, para viver numa sociedade. Mas só que se Deus esquadrinha e sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos corações, Ele sabe o que nós pensamos, né? Ele sabe os desígnios dos nossos pensamentos. Então, o teu relacionamento, o meu relacionamento é com Deus. Se nós temos um bom relacionamento com Deus, vai começar a andar. Porque o segundo e tão grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, vocês estão entendendo? Eu quero que vocês abram os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais para a caminhada. A caminhada é agradável, é suave. Eu falo aqui, olha, Jesus falou, olha, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu repito, porque o fardo é leve e o jugo é suave. O fardo, a gente usa, né, a bagagem, é leve. Então você vai viajar, você vai caminhar, ele é leve, você vai conseguir. Eu gosto em 1 Coríntios 10, 13, que fala que nós não seremos tentados além das nossas forças. É tudo relacionado. Então, nas suas fraquezas, na tua oração, coloca Deus contigo, porque o jugo é suave, porque Jesus está contigo ali. O jugo, aquela, né?
aquela peça que os animais usavam para arar o terreno, que era uma coisa pesada, mas se Jesus está ali com a gente, então vai ser suave. O culto racional, você é uma coisa racional, não é irracional, que faz umas coisas que, se nós seguirmos o que está na palavra de Deus, a gente vai começar a entender as coisas com os erros de muitos personagens aqui que erraram para a gente aprender e não fazer a mesma coisa, né? A gente aprende é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. E continua, verso 2: e não vos conformeis com este século. Eu não estou conformado com esse século. Não, olha só, eu entendo, a palavra, ela não tomar forma, conformar, ficar a forma desse século. Mas século, o que é esse século? Século não está falando de tempo, né? Então, é nesse tempo, nos tempos atuais que vai modificando e as coisas vão piorando, as coisas vão se tornando cada vez piores e a gente percebe que a estratégia do inimigo é muito forte e, às vezes, eficaz e eficiente. Por quê? Porque vai colocando as mídias, a mídia social, vai colocando uma informação que passa a ser uma verdade, uma mentira passa a ser verdade. O que era certo passa a ser errado, e o que era errado é venerado pelas pessoas atuais. Eu não quero falar em parábolas aqui, mas é porque tem determinadas coisas que a própria mídia ela vai mostrando e nós temos que confirmar essas informações, amados. Nós não podemos ser fantoches de informações. Hoje a gente vê aí fake news, né? Fake news. Tem muita mentira, muita informação que não é verdade. Então nós temos que realmente, nós temos tantos meios de verificar. Então isso aí tem que ser feito. A gente fala vaquinha de presépio, né? Porque a vaquinha de presépio fica ali, põe aqui ela vai, põe ali ela fica. Então a gente tem que sair dessa e não ficar da forma do mundo. Porque eu não estou aqui, amados, eu não estou aqui ajustando. Eu sei que o nosso Deus, o amor dele, ele deu o seu Filho unigênito. O amor dele é enorme. Mas só que a palavra dele diz que não herdarão o reino dos céus os adúlteros, os roubadores, os mentirosos. Começa a haver uma série de adjetivos ruins do ser humano que não herda o reino dos céus. Isso é fato. E a gente tem que conhecer. Eu estava falando aqui, né, que as pessoas estão preocupadas em saber se isso é pecado, aquilo é pecado. Amado, vai lá no fruto do Espírito e vê. É mais fácil você chegar e ser manso. Eu não consigo ser manso. Vai tentar. Não é fácil, não. Vai tentar. Paciente? Mas não sou, hein? Vai ter que ser. Vai ter que ser paciente. Ouvir mais, falar menos. Muitas vezes ouve, dialoga. Eu não tenho papo na língua. Misericórdia. Eu falo, tem pessoas que falam assim, eu falo mesmo, não sei o quê, eu falo o que eu quero falar, eu falo. Eu falo o seguinte, quem disse que alguém quer ouvir isso aí que você está falando? Então, essas pessoas que pensam isso têm que refrear a língua. Né? A palavra diz que um membro, aquele que refreia a língua, esse é um
uma pessoa valorosa, que consegue refrear a língua. Então, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos, ainda no verso 2, pela renovação da vossa mente. Opa, vamos renovar a mente, amados. Amados, teve uma época que, antes de me converter, que eu bebia bebida alcoólica, mas bebia bebida alcoólica para ficar alegre, para perder. Aqui é só desculpa. É só desculpa. Teve uma vez num aniversário, e eu estava me divertindo. Aí a pessoa chegou para mim. Ah, Carlan, tomou uma cervejinha. Tá? Eu falei, amado, para me divertir eu não preciso de cervejinha. Não é isso. Não é isso que vai motivar. A minha alegria vem do Senhor, que Ele teve misericórdia da minha vida. E hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu quero ser um instrumento de bênção para a tua vida. Por isso que eu dou esses testemunhos, porque eu creio que Deus me colocou aqui para mostrar para as pessoas, porque é diferente a pessoa, e eu dou glória a Deus de poder ter criado meu filho na igreja, mas eu dou glória a Deus porque eu consegui conhecer esse Deus que eu já procurava há tanto tempo, e conheci, já tinha 28 anos. Então é isso, e eu creio que essas experiências que eu compartilho com muita gente que está passando por esse momento, e eu estou falando aqui porque eu sei que às vezes é difícil, o nosso ciclo de amizade, ele vai modificando sem mesmo a gente querer, porque as pessoas começam, assim como aconteceu com a igreja, que Pedro mandou a carta, que as pessoas estavam perseguindo, começa a menosprezar. Eu já escutei pessoas falar para mim, mas Carlão, você é tão inteligente. Eu falei, misericórdia. Eu pensei, mas não falei, amados. Aí eu falei, puxa, mas tu está perdendo tempo. Você não está sendo inteligente. E vocês sabem o que eu pensei, né? Você não está sendo inteligente, porque Deus vai te dar, Jesus vai te dar uma vida muito melhor. Não se iludam, amados, que não vai ter tribulação, não vai ter dificuldade financeira, não vai ter briga na família. Isso aí vai continuar, mas você vai passar por esses momentos com mais facilidade. Por isso que, quando eu vejo uma pessoa que já se converteu há algum tempo, falando que, não tem paciência com essa, não sei o que. Amados, a gente tem que... A igreja, eu vejo, além de ser a casa do Senhor, onde nós encontramos com o Senhor, é um local em que nós somos curados, nós somos transformados, nós aprendemos, e isso tem que ser colocado em prática. E eu quero compartilhar a parábola do semeador. Mas só terminando aqui o verso 2 de Romanos. Olha só, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, renova a vossa mente, coisas novas, tudo passou. Agora, olha só, uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Se eu transformei a minha vida, mas eu não quero largar aquela vida anterior, vai ser difícil. Vai ser difícil você começar a seguir os mandamentos de Deus. Porque ninguém, a não ser a minha avó, a mãe do meu pai, que era cristã. Ninguém da minha família é cristão. Hoje não, hoje já tem mais gente
Então, não foi fácil para mim, mas glória a Deus que Ele colocou uma mulher valorosa na minha vida, que foi um instrumento de bênção, que me convidou para vir à igreja quando é isso. Mas olha só o que acontece com a palavra de Deus. Então, a gente tem que ficar atento. Porque Deus, Jesus, ele falava em parábolas, porque muitos corações estavam endurecidos. Mas ele nos deu a bênção de conhecer os mistérios de Deus. Já teve uma vez também que eu conversando com uma pessoa recém-convertida, ela falou, puxa vida, eu li a palavra e não consigo entender. Então, eu falei, olha, ora antes de ler, pede que Deus revele. Eu falo aqui que a revelação da palavra é quando você lê a palavra e você coloca em prática. Opa, se revelou na tua vida. Está aí. Revelação. Se revelou na tua vida. Você entendeu a palavra. Ah, então é isso que eu estou falando. Por isso que eu falo, quando abrir os olhos e ouvidos espirituais, tem determinadas formas, pelo menos que Deus fala comigo, que são assim. Porque quando eu estava preparando a palavra e no domingo, eu gosto de compartilhar isso aqui com vocês, amados, porque eu gosto de compartilhar o poder de Deus, o como Deus pode falar. Então, no culto, o bispo estava aqui, eu acho que ele estava no momento de ofertório, e aí ele falou da concupiscência, falou da concupiscência. Ah, concupiscência. Eu falei, olha, é uma palavra, então eu entendo que Deus ele vai falando, deixando as mensagens para você, mas você tem que estar atento para as coisas que Deus está falando. E aí vai confirmando a palavra que eu estou separando. Senhor, será que é isso mesmo? Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, Jesus ele começa a falar por parábolas. E eu quero compartilhar com vocês a parábola do semeador. É uma parábola curtinha, mas para que a gente possa entender algumas coisas sobre a palavra de Deus, um valor eterno que é a palavra de Deus. Olha só, verso 3 e 4. Nós vamos ler mais por trecho. Tá? Mateus, capítulo 13, verso 3 e 4. Ó. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, Jesus, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as árvores, a comeram. Aqui está falando da palavra de Deus, semeando a palavra de Deus. Então, muitas vezes, a palavra de Deus, ela é lançada. É interessante, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de um trabalho que eu estava fazendo, que era de fiscalização, e eu andava naquela estrada e olhava, era cheio de sementes que caíam do transporte daquele milho, do transporte da soja. E aí eu vi ali, e eu observava que tinha as aves que se alimentavam. Então, quando a gente fala parábolas, parábolas são
são histórias contadas que são comparadas à nossa vida real. Então, muitas vezes a palavra é lançada, mas ela não encontra onde frutificar. E muitas vezes é porque o nosso coração está endurecido. Sabe quando eu observei isso? Quando aquele colega, como eu testemunhei aqui, me ligou e falou: olha, poxa, eu falei de Jesus para você, mas não encontrou no meu coração estava endurecido, estava com outras prioridades. A minha prioridade era outra. A minha prioridade estava completamente fora de seguir a Deus. Então, e muitas vezes isso acontece porque a gente não está atento. Quando a gente vem ao culto e está ali só esperando a hora passar, aquilo ali, a semente está sendo lançada, mas só que as aves, elas estão comendo aquela semente e a gente não está aproveitando a semente. O outro verso, o verso 15, não precisa ir, diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Então, muitas vezes é isso. Às vezes a gente está falando, mas, amados, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela nos conforta. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer falar da palavra de Deus e fica assim: amado, fala da palavra de Deus. Se Deus tocou, tem alguém, tem algum amigo, tem algum parente, fala da palavra de Deus. Porque você lançou a semente. Você lançou. A palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você só é instrumento. Então você lança a palavra, lança. E aí, e muitas vezes a pessoa não ouve de bom grado. Isso aí no verso 19, depois vocês leem o capítulo 13, porque eu vou falar aqui da parábola, mas tem a interpretação da parábola, a explicação que Jesus dá para a parábola, a partir do verso 10. Verso 5 e 6. Então, primeiro foi lançado no caminho, as aves foram, pegaram, coração endurecido, o inimigo já tira logo, para não encontrar nenhum terreno para frutificar. A outra parte caiu em terreno rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Então havia terra, mas era pouca. Nasceu. Visto não ser profunda a terra, verso 6, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Então, a base, amados, quando eu falo aqui da escola bíblica dominical, isso aí é a base. A árvore, já perceberam quando tem aquela ventania? Quando a árvore ela tem a raiz, não é uma raiz profunda, qualquer vento derruba. Então, quando a árvore tem uma raiz profunda, ela se sustenta. Apesar das tribulações, dos momentos difíceis que a gente não cai. A gente pode até balançar, um galho pode quebrar, né? Mas está ali firme. Mas quando não tem raiz, cai. E como é que eu vou ter uma raiz? Pastor, como é que... Raiz, meu amado, é conhecer a palavra. Conhecer a palavra de Deus. Não tem do que se envergonhar, né? Mas manuseia bem a palavra de Deus. Conhecer não precisa ser... Não estou te chamando para ser pregador, não é isso. Mas conhecer. Como é que eu conheci? Como é que eu comecei a conhecer a palavra de Deus mais e mais?
Na época era a fita VHS, amados. Caramba, faz tempo, né? Não sei se tem gente que nem sabe o que é isso. Mas, e aí eu fui, assim, no mercado, aí eu olhei numa loja, eu olhei, caramba, Evangelho segundo Mateus. Falei, vou ver. Amados, eu estava parecendo criança, mas eu era uma criança. Era um novo convertido, era uma criança. Eu assistia aquele filme várias vezes. E aí eu falei, será que está falando realmente o que está na Bíblia? E aí comecei a assistir o filme e acompanhando ali. Eu falei, eles retrataram realmente o que estava na Bíblia. Então, a gente tem que... E aquilo vai dando sede. Quanto mais a gente conhece, mais dá sede. Quanto menos a gente conhece, menos curiosidade, menos não conheço, então vou me afastar. E é isso que acontece. É que nem a brasa no braseiro, né? Olha, você tem que congregar, amado. Você tem que estar aqui, tem que compartilhar com os seus irmãos, momentos fáceis, momentos alegres, momentos difíceis. Tem que congregar, tem que estar aqui. E a gente vai encontrando o melhor. Não sei se para você gosta de ler livro, vai lendo um capítulo por dia, vai lendo. Começa pelos evangelhos, assim que o meu pastor falou, olha, Carlão, começa com os evangelhos. Aí tu vai conhecer a história, tem Mateus, Marcos, Lucas, João. 4 evangelhos ali para você se deleitar. Alguns evangelhos bem parecidos, contando da vida de Jesus, mas aí tu vai conhecendo. Lê um versículo por dia, eu falei um capítulo, mas lê um versículo, mas não deixa de ler, para que você tenha raiz. Vem à escola bíblica dominical, vem conhecer. O que é isso, pastor? O que é isso, professor? O que é isso? O que é concupiscência, longanimidade? O que é isso? Mas isso aí tu pode procurar no dicionário, né? Mas é para conhecer a palavra de Deus também. Então, pouca raiz, não tinha raiz. Então a gente tem que se aprofundar na palavra do Senhor. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que manusear bem. E isso é um valor eterno. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Pô, esse verso é maravilhoso. Olha, lâmpada para os meus pés. Então, luz para o meu caminho. Então, eu vou caminhar, mas caminhar no caminho estreito. Mas tem a luz, a palavra é a luz. Então, não deixe de conhecer a palavra de Deus, que isso sim é um valor eterno. Que você não é um valor transitório, coisas materiais, prazeres. Não é que você não tenha que ter prazer, alegria, não é isso. Mas você trocar o estar com Deus por causa de prazer, eu aprendi uma vez, eu acho que Deus estava me ensinando. Teve um dia que eu falei, puxa vida, o culto está no mesmo horário do jogo. Deus não vai... Eu acho que ele falou assim, é? Então hoje o teu time vai perder. Vai perder. Eu falei, puxa vida, eu deixei de assistir um culto que eu ia ser abençoado, ouvir a palavra para isso aqui. Então, é escolha, a vida é de escolha, amado. Eu estou dando exemplos tão banais que acontecem, mas estou dando exemplos tão corriqueiros, coisas que a gente faz. Agora imagina só, o que Deus pensa dessa decisão que nós tomamos, às vezes. Eu acho que Deus não pensa, não está vendo o que acontece. Ele é onisciente, é onipresente, onipotente. Mas o importante é que nós
né, quando fala ali do culto racional, nós sejamos racionais. Não é que não possa, às vezes tem um aniversário que coincide, não é isso não é radicalismo não. Eu dei um exemplo aqui porque era uma coisa que eu não precisava estar trocando, porque não era mais. Verso 7, ainda de Mateus 13. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Como eu falei, a partir do verso 10, Jesus vai explicando a parábola, e depois vocês leiam o capítulo 13 todo e vão entender e praticar. Os espinhos são essas coisas, são os prazeres que vão sufocando. Aí você ouve a palavra maravilhosa, não sei o quê, saiu da igreja, aí já vem os espinhos, são as pessoas que vão falar de coisas. E sabe o que eu fiz hoje? Sabe? E você estava lá, né? Quantas vezes, domingo, né? Verdinho, domingo ensolarado. Puxa vida, uma praia bonita, Rio de Janeiro, praia. Eu gosto de praia. Aí vinha para a igreja, mas vinha. Se eu tivesse que ir à praia, eu ia sábado. Puxa, mas eu gostava, eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas tinha um louvor maravilhoso que eu fico até emocionado quando eu lembro dele. É assim: eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos deu a paz. É maravilhoso. E domingo de manhã eu ouvi aquilo enchia o meu coração. Olha que glória a Deus, eu estou aqui. Então, a gente vai começando a dar valores às coisas eternas, porque os espinhos, eles vão sufocando. E se nós damos prioridade, nós começamos, a nossa caminhada começa a transformar. A transformação começa aí. E isso, para a nossa família, é maravilhoso. Então, a gente tem que preparar o nosso coração para quê? Vamos lá ao verso 8, que diz assim: a outra caiu em boa terra e deu fruto. Nós vamos orar para que o seu coração seja uma boa terra, a sua vida seja uma boa terra para dar fruto. E eu vou até antecipar aqui, em Lucas, né? Em Lucas 6, 43 a 45, ele fala desses frutos. Olha só, que a gente começa a conhecer a pessoa pelos frutos. Olha só, capítulo 6, verso 43 a 45. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Verso 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Aqui é uma comparação da sua vida, você é a árvore. E os frutos é o que você tem. O que você tem feito? Qual o fruto que você tem gerado para o reino de Deus? Quando eu falo de coisas eternas, de valores eternos, não é coisas aqui materiais, produção. Você está sendo produtivo, tem que ser produtivo no teu trabalho, sim. Mas a prioridade é o teu trabalho. A gente viu aqui no vídeo que muita gente está em detrimento da família, está deixando a família em segundo plano, primeiro plano. Não, eu quero deixar uma herança boa para o meu filho. Amados, tu não está vendo o teu filho crescer. Tu não sabe quais as necessidades do seu filho. Você não sabe nem o que ele gosta de fazer. Tu não conhece nem a palavra de amor, a linguagem de amor da tua família, porque você não conhece o
os teus entes queridos, em detrimento de muitas coisas, em detrimento de diversão, em detrimento de trabalho, em detrimento de várias coisas. Então, aí depois que acontece, depois que passa, o tempo ele não vai voltar. A criança já cresceu, o adolescente já passou por aquela fase que muitas vezes queria estar com o pai, com a mãe. Deixamos o maior legado, o valor ético, o valor, os valores com relação a Deus, do reino de Deus, que eu não gosto de falar o valor religioso, porque não é religiosidade, mas você tem que ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Tem que estar ali caminhando, vamos lá, com a tua esposa, com o teu marido. E seguindo em frente. Porquanto, verso 44, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Verso 45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não é hora de pensar no irmão, nas pessoas, é hora de pensar em si. O que você tem falado? Porque a palavra era sábia. Muitas vezes a gente está falando daquilo que a gente estava vivendo, angústia, depressão. Então, o coração está cheio daquilo. Vamos tentar, como é que a gente libera essa... Lógico, tem situações que nós precisamos de um profissional. Né? Estamos passando por um momento difícil de psicólogo, precisa de um profissional, tem que procurar. Vamos lá, vamos conversar para ver onde está essa tristeza. E estamos conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. E aquilo vai modificando. Aí você já vai, puxa, eu só falo disso. É porque o teu coração está cheio disso que está falando. Mas, para encerrar, vamos nos colocar de pé? Para concluir, eu vou compartilhar com a amada igreja um versículo que eu amo demais. 2, né? Está em João 15:16. E eu quero que esse versículo ele frutifique no seu coração. Diz o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então tem tanta coisa, a gente aprende que fomos escolhidos, e tem dois entendimentos que eu vejo nesse versículo. Fomos escolhidos, você foi escolhido. Mas Jesus também escolheu se entregar por cada um de nós. E quando eu lembro da entrega de Jesus, eu lembro até de um filme, que aquilo falou também no meu coração. Eu não sei se vocês assistiram o Resgate do Soldado Ryan. No final, ele fala assim: a minha vida valeu a pena, eu fui digno, porque homens se sacrificaram para ele ser salvo. E aí eu refleti, eu falei, olha, eu estou tendo uma vida digna, porque Jesus se sacrificou por mim naquela cruz. Será que eu estou tendo uma vida digna? E nós vamos estar agora orando
para que o nosso coração seja um terreno, uma terra boa, para que essa palavra frutifique nos nossos corações, no coração de você que está assistindo aí também. Quero chamar o pessoal do louvor. Feche seus olhos. Maravilhoso e poderoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Que nós possamos entender o teu amor, o teu sacrifício. Eu quero colocar o coração de cada irmão amado aqui. Que o Senhor possa estar trabalhando o coração. Retire o que não for bom do coração de cada um de nós e coloque uma terra adubada, uma terra boa, para que a tua palavra ela frutifique, para que nós possamos ser instrumentos de bênção onde nós estivermos, Pai. Usa a nossa boca, usa a nossa vida, para que pessoas possam ser alcançadas, Pai, para o teu reino, o teu maravilhoso reino, que nós possamos entender cada terreno e possamos, através do teu Espírito Santo, transformar a terra, o solo ruim em coisas boas, que os espinhos não sufoquem a palavra de Deus na nossa vida, que nós possamos ter raiz através do conhecimento da tua palavra, através do caminhar com o Senhor. Abençoe a família de cada um dos irmãos, restaure, edifique, coloque a alegria que vem de ti no coração de cada um de nós, Pai, porque mesmo passando por momentos difíceis, esse momento de pandemia, tantas coisas aconteceram, coisas ruins, entes maravilhosos que nós perdemos, amigos, relacionamentos que foram estremecidos e mesmo aqueles que foram rompidos, restaure esses relacionamentos, Pai. Que eles sintam a presença do Teu Espírito Santo agora, a presença do Teu Espírito Santo, Consolador, que nos traz a comunhão, Pai. Abençoe poderosamente, que o fruto do Espírito Santo esteja na nossa vida, Pai. A alegria, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, que nós possamos exalar o Teu amor, que sem amor de nada vale. Que o Senhor faça brotar nos nossos corações, no coração dos meus irmãos, esse amor que perdoa, esse amor que nos alegra, esse amor que nos consola. Muitas vezes a gente está num momento difícil, muitas pessoas não entendem que mesmo na tribulação nós confiamos em Ti, porque sabemos que há vitória, porque o Senhor tem o melhor para a nossa vida, Pai. Abençoe poderosamente, nos leve, Pai, nos leve para os nossos lares transformados, e que essa palavra não fique só na nossa mente, que nós possamos praticá-la, Pai. Nos leve em segurança para os nossos lares, Pai. E abençoe cada um. Abençoe poderosamente a vida de cada um de nós, Pai. Porque eu tenho certeza que o Senhor falou, e nós não vamos voltar aqui sem a Tua presença, voltar para casa sem a Tua presença. Obrigado pelo Teu sacrifício, o sacrifício do Teu Filho Jesus, que foi perfeito a cada um de nós. Agora coloque a mão na posição de receber. Eu quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora
do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Quem concorda com essa oração, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Glória a Deus.